If I ever were to lose you, I'd surely lose. Começando mais um Nerdverso Cast. Agora sim, essa é a nossa cobertura de The Last of Us para falar do episódio 1, tá? Sem spoilers do jogo, não se preocupem, né? E depois de tanto tempo aqui de espera, eu ouso dizer que valeu a pena, e esse episódio eu acho que foi necessário para contextualizar tudo que vai acontecer, Marcelo. E aí, meu? Cara, eu acho que foi muito bom, foi muito legal, mas eu acho que não é surpresa também por tudo que foi apresentado na primeira temporada. Então, no fim das contas, eu acho que tá dentro daquilo que é esperado pra série, já era de alta qualidade. Eu acho que essa temporada ela vai ser um pouco mais arrastada em termos de se comparada à primeira, que às vezes a gente ficava com receio de ter sido muito rápido algumas coisas. Eu acho que a segunda, ela inevitavelmente vai ser mais parada, até pelo fato de que confirmaram uma terceira temporada. Então eu não consigo entender exatamente se a terceira vai ser coisa nova ou se eles vão dividir o segundo jogo em duas partes. E isso vai fazer inevitavelmente com que seja um pouco parada. Mas eu achei que esse primeiro episódio ele não foi um episódio que teve foi arrastado. Foi aquilo que tu falou. É um episódio que literalmente ele serviu para contextualizar. Eu acho que foi tudo tipo muito bem feito. Em comparação com o jogo, tá tudo igual. A cidade de Jackson tá igual. Nossa, igual. Então tá tudo muito igual, assim, não tem do que reclamar, tá ligado? Tá muito bom. Né? Eu tenho certeza que vão separar o jogo em duas partes, tá? Talvez, eu acho que 2 partes tá bom, tá? 3 temporadas tá perfeita pra The Last of Us aí. E no final desse podcast que Marcelinho vai explicar o seu sumiço do Nerdverso, porque rolaram muitas teorias, cara. Disseram que tava devendo pra agiota, ou até que tava exigindo aí um salário maior no Nerdverso, e teve pessoas que eu já acho que é mau caratismo, tá? Disseram que se envolveu assim com mulher casada. Mas enfim, no final do podcast o Marcelo vai falar aqui. Mas algo importante é que as pessoas também têm que entender que, eu e o Marcelo, a gente ama o jogo. The Last of Us é o jogo da minha vida, eu diria aqui. E com certeza o Marcelo daria uma nota 10 pro jogo, né, Marcelo? Sim, total. Sim, né? Mas algo diferente, a gente vai falar algumas diferenças dos games, eu acho que é mostrar a primeira cena da série, quem é a Abby, né? Quais as motivações dela. Porque no jogo, essa personagem aparece do nada e só lá mais na frente a gente vai entender, vai saber qual é o motivo da vingança. E dito isso, pra mim tá tudo bem, tá? Videogame e TV são mídias completamente diferentes. Sinceramente, eu até acho melhor o jeito que fizeram pra TV, porque o público vai entender já o que tá rolando no esquema. A gente não tem aquelas 35 horas de imersão que um jogo proporciona. Então a série é bem clara, eles querem vingança depois daquela matança que o Joel fez no hospital, Marcelo. Eu acho que a série ela muda um pouco a abertura do processo por uma escolha. Claro que a gente deve lembrar que o Neil Druckmann do jogo está envolvido, então obviamente que tem papel dele ali no meio nessa escolha, e eu acho que é uma escolha que faz todo sentido, porque não só o tipo de arte é diferente, mas o público também é diferente. Eu acho que as pessoas que assistem, elas não teriam a mesma paciência que quem teve o jogo teve que esperar pra entender exatamente o que tava acontecendo, né, cara? Porque ali eu acho que a galera ia ficar tipo, muito perdida, porque tá muito ruim, porque não dá pra entender porque que tá perseguindo, porque que isso e aquilo. Então ali a série já deixou meio clara o que tá se desenvolvendo nessa segunda temporada, né? Então acho que a atriz que ficou de Abby ali ficou muito massa, e essa escolha também eu achei que, tipo assim, não vou dizer que ficou melhor, mas também não vou dizer que ficou pior. Acho que é uma escolha e muito justa da parte de quem tá fazendo a série, dos produtores ali e tudo mais. Então acho que foi muito válida. Agora a gente já tem muito certo o que vai acontecer nessa temporada, né? Sim, e a gente tem, né, então, o grande salto temporal de 5 anos. Como tu falou, Jackson tá igualzinho aos games. Eu já tava imaginando a Ellie parando nos cantinhos pra pegar item no chão, Marcelo. E legal também ver a abordagem, né, tipo assim, o problema de seguir em frente depois de uma tragédia pós-apocalíptica, né, porque a gente tem ali o dilema de aceitar ou não pessoas refugiadas. O Joel tem esse impasse. Ele ama aquela cidade, mas a série ainda consegue nos apresentar outros 2 personagens novos, além da Abby ali, né? Que é a Dina e o Jesse. E eu
curti muito a Dina nesse primeiro episódio. Aliás, a Dina e o Joel, eles têm ali na série uma amizade. Ele provavelmente viu a guria por muito tempo aí nos últimos anos, ela talvez seja até a primeira amiga da Ellie, mas no jogo eles não compartilham uma única cena sequer. Então essa mudança eu já gostei também. E parabéns, pois a Isabela Mercedes aí, fez uma Dina perfeita. Pra quem não lembra aí, a guria já fez, Dora Aventureira, ela também era menina grávida em Alien Romulus, infelizmente fez Madame Teia, né? Quem nunca errou nessa vida? Mas Isabela Mercedes também vai estar no filme do Superman, ela vai ser a Mulher Gavião. Essa guria tem futuro pela frente, Marcelo. Não, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Eu também gostei muito do Jesse. Gostei dela como Dina. Boa, Jesse. Eu sinto que eles souberam, muito bem a essência do personagem desde o início, sabe? Porque a Dina, ela é meio que uma dicotomia em relação a Ellie, porque a Dina é toda feliz, ela é toda alegre e tal. Então acho que, todas as cenas que eles fizeram ali, a cena do beijo, a cena delas fazendo a ronda, eu acho que ela interpretou muito bem a Dina, ela pegou desde o início. Mas é isso que tu falou, ela é uma atriz que já tá demonstrando que tem qualidade faz um bom tempo, já fez vários. Ela tá muito bem em Alien Romulus também, que pra mim é um dos melhores filmes do ano passado, tá ligado? Então, assim, é uma guria que tem futuro demais. Teve uma ali que eu achei muito doido, cara, que é a Gale, que é a mulher que atende o Joel, né, que é a terapeuta do Joel. Ah, muito bom. Eu gostei muito dela porque, eu reconheci quem ela era no olhar, cara. Eu não sabia quem ela era. É a mãe do Macaulay Culkin, não Esqueceram de Mim, né, cara? Eu não tinha me dado por conta. A gente viu o Beetlejuice 2 com ela no passado também. É verdade, mas eu não reconheci, cara. Quando vi ela aparecer, eu falei, velho, meu Deus, olha quem é, mano. Sabe? Então, a nostalgia bateu forte, assim. Baita triste. Muito boa essa escolha também. A gente já fala do terapeuta, mas o primeiro episódio, Marcelo, foca muito assim no distanciamento Joel e Ellie, dessa ruptura, que ao mesmo tempo que é algo normal também de acontecer entre pais e filhos, mas pra mim, Marcelo, ficou bem claro na série porque que a Ellie está de cara com o Joel. Ou eu tô viajando. Eu não sei se é dar spoiler aqui, porque a primeira cena da série é o Joel jurando lá pra Ellie que o que ele falou sobre os vagalumes era verdade. Pra mim tá claríssimo o porquê dessa ruptura. Pra ti também tá? Eu senti que ficou muito no ar o motivo. Então não sei se de repente eles vão mudar pra alguma outra coisa, tá ligado? Acho que não. Eu também acho que é o lance dos vagalumes. Ou, sei lá, o fato dele ser muito protetivo em relação a ela, assim, ela tem 19 anos e tal, não deixa ela participar das rondas e tudo mais. Ou uma soma das duas coisas, mas eu acho que não vão mudar, não. Mas tu acha que ficou claro que o dessa birra aqui pra gente que jogou o game? Porque eu acho que não é dar spoiler falar, né, o porquê que ela tá braba. Acho que é muito óbvio, acho que ficou muito visual ali. Eu acho que assim, na série ainda tá meio ambíguo, mas acho que fica, pra quem jogou, obviamente tá muito claro o que tá rolando, né? Agora, eu acho que, cara, eu não sei, eu tô com a impressão de que isso não vai aparecer nem no próximo episódio, eu acho que vai demorar mais ainda. Vamos. Mas eu acho que não é spoiler, eu vou comentar um pouquinho por cima, né? Porque sim, claro. Aparece a primeira cena o Joel mentindo sobre o hospital. Ele jurou pra Ellie que tirou ela de lá porque os vagalumes não acharam a cura, né? Mas, na verdade, eles tinham que matar a Ellie pra isso. Então, na cabeça do Joel, ele fez a coisa certa, que era salvar a Ellie. Ele escolheu ele salvar a sua filha. Tudo isso a gente viu no final da temporada passada. Só que para isso ele teve que matar um monte de gente e a conta vai chegar porque a abertura também nos mostra a Abby querendo vingança, né? Aqueles monte de túmulos lá, as girafas lá perfeitas. E nem na terapia o Joel, ele consegue dizer a verdade daí, Marcelo, porque ele não pode revelar o segredo da imunidade da Ellie. Vocês têm que entender que ninguém sabe disso. Então a gente tem duas pessoas muito parecidas, né, se distanciando. Até o Tommy falou, né, tu e o Joel são iguaizinhos aí. E as poucas cenas de Joel e Ellie nesse primeiro episódio só mostra pra mim a qualidade dos atores Bella Ramsey e Pedro Pascal. Eu digo mais, Marcelo, eu entendo o lado do Joel, mas eu também entendo a Ellie. Não é só uma birra adolescente ali, porque o Joel, naquele momento que ele tirou a Ellie do hospital, ele tirou a única escolha dela, né? A Ellie queria ajudar as pessoas.
Exatamente. Eu compreendo, acho os dois lados, na verdade. Eu tento pensar ali como pai, mas eu também me coloco no lugar dela. Se era uma escolha dela, ele não tinha direito de tirar aquilo dela também, saca? Mas no fim das contas, eu compreendo os dois lados e é uma situação muito difícil. Por isso que é o legal do Last of Us. Tu não tem um lado que tá sempre tipo assim, não, isso aqui. Não, cara, é um mundo difícil de viver. Então eu acho que toda escolha ela é muito pesada pros dois lados, tá ligado? E eu acho que a série vai mostrar isso muito bem, vai deixar isso muito claro. A hora que ele tá conversando com a terapeuta lá, ele levanta chorando, falando, eu salvei ela. Mas é isso, né? Ele não pode falar do que exatamente ele salvou, que poderia gerar uma crise gigantesca. Fora ele e o Tommy, eu acho que, tipo, absolutamente ninguém sabe do negócio, né? Então, a gente vai ter que ver ainda porque que vai rolar, mas eu tô gostando do pacing, tô gostando do andamento, não acho que tá lento e tudo mais, eu acho que tá respeitando toda a história, de fato. Sim, e até a Abby, a gente vai ver a história dela aí. Toda história tem o seu lado, né, Marcelo? E a terapia é outra coisa que é novidade pra série, não tem isso no jogo, então eu acho interessante. E apesar, a gente é até engraçado, na verdade, porque eles estão lá no fim do mundo, né? É o pós-apocalipse, e a terapeuta ainda está cobrando por hora, Marcela, a Catherine O'Hara ali. Mas o pagamento do Joel foi em maconha, e ela mencionou também sobre o Eugene, o marido que o Joel matou. Se eu fosse chutar isso, eu acredito que... Eu acho que ele estava infectado e o Joel teve que sacrificar o magrão ali. E beleza, a mulher tá certa em ter esse ressentimento. Teve o marido morto pelo Joel. Ela olha pro Joel e lembra que foi ele que matou o cara. Mas o easter egg aqui é que o personagem Eugene existe no jogo, só que ele já estava morto quando a gente conhece, né? E tipo assim, a Ellie e a Dina, elas se encontravam na fazenda secreta de maconha dele. Se eu não me engano, ele morreu de derrame no jogo. Mas aí tem toda essa metáfora com a maconha do Joel pagando ali a consulta para lembrar do easter egg do jogo, Marcelo. É verdade, tem aquele detalhezinho ali, achei muito interessante e tal. Eles conversando, só citam o nome do cara e deixa no ar, assim, né? Aí é pra quem conhece. Mas é aquilo, né? Eu acho que a experiência da série, tu não perde ela só pra quem tá vendo só pela série, na verdade. Muito pelo contrário, eu ainda acredito que essa é, de longe, a melhor adaptação que a gente tem de jogo pra série, tá ligado? Então é quase a experiência visual que tu tem no jogo, nas cutscenes, tu acaba tendo ali. E tipo assim, em vários momentos eu notei que na primeira temporada se reclamou muito do fato de não ter instaladores, de tu não ver zumbis ali. E nesse primeiro episódio já teve uma coisa clássica que tu faz no jogo, que eu achei muito bom, que ela pegou uma garrafa e ela jogou a garrafa, né? Ela já jogou a garrafa pro zumbi ir atrás e ela pegar pelas costas. Mano, pra quem joga, tu faz isso todo o tempo, tá ligado? E a primeira temporada não teve isso, então acho que eles tiveram um cuidado maior em relação à ideia de ter a ação além do drama também. E isso eu achei um ótimo sinal para um primeiro episódio, tá ligado? Sim, aliás, ela subindo no caminhão para entrar naquele mercadinho muito igual ao game, e também aquele quadro de funcionários do mês tá igualzinho a uma cena que tem também no jogo, então tem muitas coisas perfeitas. Eu gostei muito do cavalo, na égua na verdade, né, mas vou chamar de cavalo aqui, a Estrela, cara, ela é muito importante pro jogo e tá igualzinho, só de ver a Estrela já assim, bateu aquela nostalgia também, Marcelo. Exatamente, tá tudo muito igual, cara. Além da cidade, né, a própria Honda, a hora que eles estão fazendo a Honda ali, quando tu vê os carros tudo estacionado, congelado, aquilo que tu comentou, o jeito que ela sobe no caminhão é igual ao jogo. Então eu acho que assim, tu tá tendo a experiência visual daquilo que tu tá acostumado a controlar no jogo, né? Então por isso que eu achei genial aquela cena dela jogar a garrafa. Eu falei, cara, parece uma gameplay, parece que estão filmando uma gameplay, porque é exatamente daquele jeito. Tu te abaixa, pega uma garrafa, joga, o bichão vai atrás e tu pega ele pelas costas e enche de facada, tá ligado? Então, isso aí, cara, eu achei parece um detalhe, mas faz toda a diferença, tá ligado? Sim, e daí teve aquela cena de treinamento no começo da Ellie, meteu um jiu-jitsu no magrão lá, mas isso aí também para explicar de como que ela vai atacar o clicker ali, né, Marcelo? Que ela chega por trás e começa a marcar, tá mostrando que ela tem as habilidades. E o que eu ia falar pra ti, me esqueci, mas daqui a pouco eu lembro, uma coisa diferente do jogo, eu achei
legal como eles botaram a versão da Dina e da Ellie, assim, um pouco mais de jovialidade, eu acho. Elas brincam mais, e eu gosto disso, porque se as pessoas reclamarem delas duas fazendo careta na hora de caçar os infectados, eu acho que as pessoas não conhecem como são os adolescentes de hoje em dia, que são meio bobalhão mesmo. E eu também não entendo... Eu vi algumas pessoas reclamando, assim, da rebeldia da Ellie. Mas essa é a essência da personagem. Ela sempre age em resposta, tipo, à super proteção do Joel, né? O Joel queria botar ela na muralha, ficar em pezinha, paradinha. Então, daí a Ellie convence o Tommy a fazer a patrulha. Lembrei que eu queria falar. O Tommy ensinando a Ellie no rifle. Tem uma parte no jogo que é um tempão disso, tu vai treinando a mira, sabe? Muito legal todos os detalhes. Eu acho que a Ellie, na verdade, ela tudo bem, ela tem 19 anos, ela não é uma criança, mas a gente deve lembrar que ela não teve infância, né? E aí, não teve infância. Para pensar, ela não teve os pais dela, ela não teve infância e tudo mais, e isso pesa, obviamente. Então, acho que a forma dela de agir com o Joel, naturalmente, vai ser uma forma um pouco mais complicada, porque ela não sabe como agir, ela não sabe, porque ela não teve a fase da vida tão importante que é a infância, tá ligado? Ela age como criança, fala que tudo bem, cara, ela literalmente não foi uma criança, entende? Então, em dados momentos, ela vai aparecer, e com certeza já vai ter gente falando, ela não foi uma criança, não sei, ela tá muito criançona no negócio, só que faz todo sentido, né, é bem que tu comentou, assim, é o jeito delas e tal, e por isso que eu acho que a Dina da série, ele casou muito bem com a Ellie, na verdade, perfeito, porque ela fica instigando e atiçando a Ellie toda hora pra ela, cara, pra ela não ficar tão fechada como ela é. Eu acho que ela teve uma vida tão complicada, ela acaba meio que demorando pra sair do casulo, e a Dina meio que aprendeu já desde o início isso, e eu acho que, mostra muito bem. Isabel Mercedes tá fazendo um baita trabalho ali. E Marcelo, e a aparição do Stalker, foda. No game, quando tu tem pouca munição e esses filhos da puta aparecem, nossa, é a pior coisa. Se tu tá jogando de noite, naquele escurinho, tu vê aquele barulhinho, já dá um medo em ti. Então, o bichão aparecendo naquelas cenas atrás da Ellie, pô, ali é perfeito, Marcelo, não tem o que reclamar dessa cena. Não, tudo perfeito. Por isso que eu achei esse primeiro episódio muito bom, que ele tem um andamento bom da história e ainda já aparece dois bichão ali, né? Parece Instalador, parece Stalker, e, tomara que permaneça assim, cara, pelos próximos episódios. Eu torço muito para que pros próximos episódios tu tenha, tipo assim, um balanço entre o drama e a ação, tá ligado? Ter mais aparição de Stalkers, mostrar como é complicado, como é perigoso viver nesse mundo, tá ligado? Então, eu acredito que agora, isso foi uma reclamação muito forte da primeira temporada. Eu acho que faltou. Eles vão resolver agora pra segunda, porque esse primeiro episódio já começou muito bem nesse sentido. Né? E só uma informação, porque nos créditos ali da série, tá aí lá, Stalker está sendo interpretada por Rebecca Ferguson. Eu fui no IMDb e tá lá, Rebecca Ferguson, atriz de Silo, de Missão Impossível, diz que ela que interpretou a Stalker. Na hora, eu não achei parecida. Não sei se foi um erro aí, se é uma outra Rebecca Ferguson, ou se realmente é a Rebecca Ferguson, o easter egg aí que a HBO Max, que a Max agora trouxe. Mas sei lá, fica aqui a informação, né? É o que tá nos créditos, é o que tá no IMDb. Se não for isso, né? Então vocês xinguem esses lugares aí também. Mas, Marcelo, a química, Dina e Ellie tá perfeita, como tu disse. Uma é o contraste da outra, mas lá é igualzinho o game, a cena lá delas dançando, deixa o cara escrotão lá chamando ela de sapatão, e o Joel já chega querendo arrebentar o maluco, né? É o pai super protetor. E qualquer criança odeia isso. As crianças não gostam nem que os pais deixem... com um carro na frente da escola, né? Imagina o cara na frente da festa de todo mundo ali, defender a guria, e a Ellie é aquela pessoa marrenta, ela gosta de defender, e tá muito de cara com o Joel no momento. Então, o Joel, cara, ele consegue, o ator, o Pedro Pascal, só no olhar, ele passa tristeza, frustração, fragilidade. Meu puta ator, Pedro Pascal, Marcelo. Cara, o Pedro Pascal acho que me confirma que ele é um dos melhores atores da atualidade. Eu sei que tem gente chata que fica incomodada dele estar em basicamente tudo hoje,
Mas é aquilo, cara, se um ator tá em alta, se ele é um baita ator, se ele interpreta muito bem, se ele entende os personagens, tu vai usar mesmo. Então faz parte do processo, né? E eu acho que, ele entendeu muito bem quem é o Joel, tá ligado? Ele sabe interpretar muito bem. Com certeza ele pegou os jogos ali. A única coisa que eu senti falta ali, que eu queria que tivesse acontecido, é que ele pegasse o violão lá na casa dele e tocasse um Pearl Jam lá, tá ligado? Ia ser muito legal de ver. Eu achei que ia rolar. Aí ele pegou, não sei, de repente rola aí no próximo episódio, vamos ver. Mas é uma cena que seria muito legal de ver, porque no jogo é muito marcante, né? Ele e tal, lá com o violão e tudo mais. E ali até a gente vê ele tocando um pouquinho, aí quando ela chega, assim, ele para, Ele para. Olhando, exato. Então, eu acho que a escolha dos atores e das atrizes é muito bom. Eu acho que quando a gente viu ali a Dina, a Abby, eu achei muito louco, porque é uma Abby um pouco mais magra, e depois, assim, 5 anos depois, eu acho que ela vai aparecer, tipo, muito monstrona depois desses 5 anos. Eu acho que não. Será? Porque ela, tipo, agora o objetivo de vida dela é matar o Joel, tá ligado? Você ficou treinando 5 anos e tal pra parecer meio monstrona, assim. Seria muito louco de ver, tá ligado? É que eu acho que a atriz, a Kathleen Denver, ela é mais magrinha, ela não tem, assim, porte físico pra ficar forte. E eu sempre achei estranho também, vou te confessar, no jogo não fazia muito sentido pra mim a pessoa, porque ela ficou uma Graciane Barbosa, ela fica gigante, ela fica com o braço tamanho 50 no jogo. E eu ficava pensando como é que uma pessoa no pós-apocalipse consegue, né? Claro, tem uma explicação lá de onde eles vivem e tudo mais, mas mesmo assim, né, o cara não tem whey, não tem os anabolizantes pra usar. 40 ovos por dia pra ficar daquele jeito que ela fica. Mas eu entendo o jogo, eu gosto do que representa a Abby musculosa, mas eu acho que a versão aqui pra TV não vão conseguir trazer uma atriz musculosa que atue tão bem como a Kate Denver, eu acho que ela atua, sabe? Eu acho uma baita atriz. E o Jesse também, o Jesse é outro que vai ter importância na temporada, ele tá interpretando lá o ator que interpreta ele é o Young Mazino, ele fez a série Treta da Netflix, e dá pra ver que ele tinha um relacionamento com a Dina, mas ali, pelo visto, ele já sentiu que acabou, ele já tá ligado que a Dina ali tem outros interesses, Marcelo. É verdade, já notou. Então, assim, eu acho que todos os personagens que estão ali, eu gostei muito, cara. Não teve nenhum que eu fiquei, tipo, esse aí não. O próprio Jesse, né, cara? Então, tipo, quando apareceu, eu fiquei com aquele receio de que, será que vai pegar? Não, cara, foi um dos que mais pegou a essência do personagem. Tu já reconheceu o personagem na hora, tá ligado? Quando ele começou a falar, não precisava nem falar o nome do cara, tu já saberia quem era, né? Então, assim, parabéns pra quem fez o casting dessa série aí, porque os caras mandaram bem demais. Eu vejo que tem muita gente que reclama muito da aparência da Ellie, né, cara, da Bella Ramsey como a Ellie, mas eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito mais com a questão da qualidade da atuação e a essência do personagem em si, do que de fato parecer com o personagem, porque parecer ou não, o Pedro Pascal não parece o Joe, mas assim, os dois parecem que encarnaram os personagens, né, então eu acho que pra mim é isso que importa mais no final das contas, e aí não tem do que reclamar, tá ligado, em nenhum personagem. Sim, e a Ellie, né, nesse primeiro episódio aqui, nossa, aí a Bella Ramsey, ela conseguiu trazer toda a essência da Ellie, que é dos videogames ali, não tem o que reclamar. Então esse primeiro episódio, assim, em fotografia, em tudo, tá perfeito. E pelo visto também, os roteiristas, eles resolveram abordar de novo o jeito que os infectados se comunicam, que eles falaram na primeira temporada, depois não falaram mais nada, né, que é algo que, sim, inventaram pra série pra meio que substituir os esporos que tinha no videogame, e a gente tem que lembrar que a última vez que a gente viu esse tipo de comunicação é quando os infectados sabiam onde a Tess estava, né, que eles foram lá, e ela acabou se sacrificando pro Joel, pra Ellie fugirem do lugar, se bem que ela já estava infectada também. Mas, Marcelo, o que eu queria dizer é que a gente teve ali o problema daquele cano, tá cheio de galho, mas o foguinho ativou ali o fungo que estava junto. Então é bem provável que aqui, sim, aqui é uma grande mudança da série, não existe isso aí para os videogames, vai dar uma grande merda, porque aquilo ali tá chamando
os infectados. Então, com certeza, vai chegar uma horda gigantesca em Jackson. A gente vai ter essa ação aí para meio que diferenciar da história dos games, né? Para dar mais tempo de contar o que está acontecendo nessa segunda temporada. E ao mesmo tempo que isso aconteceu aí do foguinho, a Abby e o seu grupo chegaram na cidade, avistaram de longe. Então eu acho que tudo vai começar a se conectar, sabe? Infectados chegando, a Abby e o grupo chegando, e daí que a gente pode teorizar aqui, já que vai se diferenciar dos games, é se Jackson, a cidade, vai resistir ou vai ser destruída nessa horda aí. Eu acho que resiste, né? Vai ser aquele momento que é muito, muito infectado ali, vai dar uma confusão, talvez alguns invadam, isso faz daí Abby e Ellie se encontrarem pelo meio do caminho e as duas tramas começam a se juntar. Enquanto isso, tem o Isaac que ainda vai ser apresentado nessa primeira temporada, né? Eles vão pegar eventos do final do jogo para trazer para o começo, Marcelo. Eu acho que essa mudança do cano ali e tal, eu acho que faz parte do processo de transformar o segundo jogo em 2 temporadas, assim, e para aproveitar melhor personagens e tudo mais, então eu acho que faz todo sentido ter isso. E já que a galera reclamou que na primeira temporada não teve ação, talvez ver uma horda de instaladores chegando na beira de Jackson seria muito legal. Entende? Eu acho que daria tipo uma completude muito massa pra série. Então eu acharia muito legal. Óbvio que a gente vai ter reclamação daquela galera mais purista, que tem que ser igual ao jogo, que não sei o que. Só que a gente já tem que saber que se tá transformando em 3 temporadas, não vai ficar igual ao jogo. É impossível, a não ser que cada episódio seja extremamente arrastado, e ninguém quer isso, tá ligado? Então, assim, a ideia de pegar um cano lá e colocar aquele fogo do lado e começar as raízes começarem a meio que, tipo, responder aquilo, eu achei muito da hora. Só que aí, tipo, nós temos já a chegada da Abby, só que eu acredito que talvez a gente deve lembrar que no jogo, quando a Abby aparece, ela já meio que, ela vai entender quem é quem ali, quem ela tá procurando. Eu acho que talvez na série vai demorar mais, talvez ela chegue pra ajudar na luta contra vai chegar bem na hora que chegar um monte de instalador, ela ajuda a vencer os bichão, aí é bem recebida no bagulho, fica lá, fica um tempo lá, e aí faz amizade com a galera, dali um pouco ela aprende que tem um mano que vive meio sozinho lá chamado Joe, e aí começa então a pauleira. Seria massa de ver, entende? Porque daria, tipo, mais tempo de tela, e eu acho que construiria melhor, assim, tipo, a Abby foi recebida em Jackson, aquela galera foi recebida bem em Jackson por ter ajudado a lutar contra a Horda, e agora ela tá querendo matar um dos nossos e tal, entende? Então eu acho que daria uma ambiguidade massa, assim, pra série. Mas claro, a gente teoria. Sim. Mas é bem. A série é bem clara. A Abby quer vingança contra o Joe. É a primeira frase que ela fala lá na abertura da série. Até me engasguei aqui. Porque ela fala, né? Um cara de 50 anos, dizem que é bonitão, não sei o que, tem a piadinha ali. Mas o que eu ia falar? Um último easter egg que eu lembrei aqui, Marcelo, é que na hora que eles estão lá no baile, focam no Magrão tocando um violãozinho, não sei se é um banjo ali, passou rápido, mas aquela pessoa é o próprio Gustavo Santaolalla. E se você se pergunta, quem diabos é esse maluco? Ele é o criador da trilha sonora de The Last of Us, só que esse cara é muito foda, ele já ganhou 2 Oscars de trilha original, ganhou por Babel e também pelo O Segredo de Brokeback Mountain. Então o cara é foda na trilha sonora e fez a trilha sonora de The Last of Us. Mas tem muitos easter eggs, assim, talvez só a gente revendo o episódio aí pra entender. Também a parte do urso com as tripas tudo pra fora, nossa, muito bonito. Exatamente. É tudo os detalhes que tu vê que o negócio é feito com carinho, tu vê que tipo, é pensado, sabe? Tem toda uma preocupação com o jogo, tem toda uma preocupação com a base, né? Com a base do negócio, a gente sabe onde é que veio. Então, assim, cara, respeita, sabe? Respeita a obra original. E eu acho que os caras estão respeitando demais desde a primeira temporada, e a segunda começou bem demais nesse sentido. É aquilo que a gente falou, vai ter mudanças pelo visto, vai ter mudança, mas, cara, contanto que não mude a raiz do negócio, a essência do negócio, nos permitindo ter uma terceira temporada com mais histórias, com mais ramificação da história, eu não acho ruim não, cara. Eu acho muito bom, tá ligado? E aí tu vai colocando os easter eggzinhos do jogo em cada episódio,
Só pra mostrar que tu tá ligado, só pra mostrar que tu pensou com carinho nos fãs, tu pensou com carinho na história do jogo. Então eu acho genial ter esses easter eggs soltos, assim, no meio da história, tá ligado? Mesmo que a história principal tenha algumas mudanças, entende? Eu não vejo isso como uma coisa ruim, na real. E eu apoio mudanças, né? Até porque, pra mim, o melhor episódio da primeira temporada é o episódio, digamos, filler, né? Que a gente viu lá do... Esqueci o nome das pessoas, agora me fugiu completamente aqui. O 3, mas né, tu disse? Isso, exatamente, o episódio 3. Mas eu queria dizer que tu comentou do violão, que o Joel não tocou a música. O violão é muito importante pro segundo jogo ali, tanto pra Ellie quanto pro Joel. O violão representa muita coisa. E teve uma hora que a Ellie tava escutando uma versão de uma música do Nirvana ali, Marcelo, também. Uma música do Nirvana. Eu até anotei aqui, espera aí, então um segundinho que eu já te trago o momento aqui da música. Eu anotei a música do Nirvana, que era Love Buzz. Love Buzz. Era uma versão diferente, um remake, digamos, ali. Ah, que da hora, cara. Meu Deus do céu, nem me liguei nisso, mano. Que massa, velho. Pô, Uhum. É esse tipo de coisa, sabe? É esse tipo de detalhe que faz a diferença num troço, tá ligado? Muito legal. Nirvaninha sempre, a gente sempre curte que apareça. Então a gente pode dizer que esse episódio é a calmaria antes da tempestade, a gente tá voltando para esse mundo pós-apocalíptico, a gente tem que se acostumar novamente, e agora sim, a partir da semana que vem a história começa, Marcelo. Então, Exato. Então agora sim, Marcelo, agora chegou o momento da verdade. Tu vai explicar aqui pro nosso público o porquê tu teve que sumir aqui de podcasts, teve que sumir também do canal do YouTube, né? Porque aconteceu algo inesperado na tua vida. Na verdade, muita coisa inesperada, tipo, ao mesmo tempo, sabe? Eu não gosto muito de mudança, assim, tipo, mudança no geral, não no sentido estrito do termo, mas mudanças. Eu acho que nesse fim de ano aconteceu muita mudança no sentido de eu ter trocado de empresa, tá ligado? Tipo, começar a trabalhar em outro lugar e além de trabalhar em outro lugar, eu estava acostumado já a trabalhar no mesmo lugar, a fazer 12 anos já, né? E aí troquei, fui para outro lugar e comecei a dar aula em outra cidade também, afastada daqui de Porto Alegre, no final das contas, né? Que é Santa Maria, mas tipo, como é uma cidade da minha mãe, né, cara? Então assim, eu comecei a ir para lá e é um rolê que eu tô fazendo toda semana. Isso toma um tempo e tudo mais, mas eu foquei muito agora nesses primeiros meses em dar tudo pelo trabalho também, porque, pô, é um lugar novo, entende, né? O outro já tava me sentindo em casa e aqui é isso. E aliado a isso, de ter trabalho novo e ir para outra cidade toda semana, ainda teve a questão de que eu tive que sair do meu apartamento que eu morava, sei lá, eu tava naquele prédio vai fazer uns quase 10 anos já, e eu tive que sair e tal, porque a dona pediu de volta. E aí, no final das contas... Te deu um mês, né, Marcelo? Deu sem unidade de volta. Cara, é a lei. Pô, mês pra achar um novo lugar é foda. Cara, eu tive que ir na correria. E aí, pô, mano... E mudança, pra quem sabe, cara, é caótico. Mas no meu caso, eu sou meio acumulador, cara. Eu tenho, tipo, tanta action figure, eu tenho tanto livro. Na minha biblioteca tem uns 400 livros, assim, cara. E livro é um negócio pesado, então... Antes de ir o caminhão da mudança lá, pegar minhas coisas para trazer para esse apartamento novo, que eu peguei minhas pressas com um brother meu que morava aqui, cara, daí tipo deu umas 60 caixas, o Leandro me ajudou também, para quem tá ouvindo, o Leandro me ajudou a carregar tipo umas 2 viagens de caixa, depois fui com o outro brother lá, o Bruno, fizemos mais um monte de viagem de caixa, depois foi outro amigo meu também, fizemos mais um monte de viagem de caixa, isso tudo antes de ir o caminhão da mudança, tá ligado? E aí depois foi o caminhão da mudança, trouxe tudo. Aí foi aquele período de viver no meio das caixas, né, cara? Então, eu ainda tô meio assim, tá ligado? Tipo, eu montei, o que eu fiz? Eu montei o quarto, ele ainda não tá pronto, mas aqui atrás de mim, fiz o quarto e fiz a sala. E a cozinha. São as coisas que eu deixei meio pronto, tá ligado? Mas pra quem tá fazendo mudança, sabe como é caótico. Então, como eu tenho o processo de viajar toda semana pra dar aula fora, aliado à mudança, nossa, cara, no fim das contas tá sendo um início de ano extremamente caótico pra mim, assim. Mas no fim das contas vai dar bom, vai ser bom. Só tá meio apertado, mas aos poucos eu vou voltando. Mas deu tempo de tu voltar para a nossa cobertura de The Last of Us. Exatamente. E eu gostei, para quem tá vendo a gente em vídeo aqui, talvez esse podcast vá para o nosso canal do YouTube, eu gostei da tua TV atrás, que ficou dando Rick e Morty. Teve vários momentos que eu fiquei olhando pro desenho, que eu até me desconcentrei aqui. Tá? Então, próxima vez, bota um The Last of Us, pelo menos, hein, Marcelo? Tá? Espero que não caia nos direitos daí. Mas agora sim, só para falar 2 coisas rapidinhas, nosso Clube Nerdverso aqui, o prêmio do mês, né? Pra quem não sabe, nós temos o Clube Nerdverso, são 3 níveis que vocês podem ajudar a gente aqui. E todo mês a gente sorteia um prêmio para alguém do clube.
E esse mês são 2 HQs, uma HQ de Demolidor e também uma HQ de Vingadores. Então, algum sortudo irá levar esse prêmio para casa, tá? E também toda semana a gente sorteia ingresso de cinema, tem também sorteio para participar de um podcast, de um game show com a gente aqui. E o melhor de tudo, eu acho, também é o nosso grupo do Whats, que vocês têm direito a acessar daí depois que entra pro clube. E lá todo dia a gente fala de filmes, de séries. E sim, para finalizar aqui o podcast, vou mandar alguns abraços pro pessoal lá que segue a gente, que é inscrito no YouTube, tá? E os abraços de hoje do Nerdverso são pro Luas Silva, Daniel Ramos, Vinícius Santos, Rian Almeida, Christopher França, Jean Santos, João Cavalcante, Madu Paiva, Antônio Meira, Cauã Corpes e Amanda Oliveira. Tá meio rapidão aqui o final, porque estamos gravando às 7 da manhã, logo depois de ter visto o episódio ali, que agora a gente tem que trabalhar e de tarde esse podcast vai estar no ar, né, Marcelo? É isso aí. Aos poucos a gente vai voltando, agora vai normalizando o processo aí, final de ano meio caótico, mas agora vai começar a ficar bom de novo. Já deu pra voltar, já deu pra cobrir Last of Us, bem que tu falou, exatamente quando tem que ser, né, cara, no início de abril ali. Muito bom. Dá um dado. Perfeito, então. Semana que vem nos encontramos novamente aqui para falar do episódio 2 e mandem comentários pra gente, pra dizer, digam o que vocês acharam do episódio, se as expectativas de vocês foram atendidas ou não. Eu acho que não vai dar tempo para ler comentários semana que vem, mas mandem. Se der tempo, eu e Marcelo vamos ler os comentários de todo mundo. Podem comentar no Spotify, podem comentar no YouTube, a gente vai fazer um teste pro YouTube. Mas é isso. Até semana que vem, nos encontramos aí. Tchau, tchau!